Ah, essa proposta, né, de fitofisionomia, vocês vão ver ao longo da apresentação que não é algo novo, né? Tem de 1901 até agora, né, de 2024, né, alguns anos que essas fitofisionomias foram apresentadas. Mas nessa palestra nós estaremos falando de Restinga sempre no singular, tentando falar no singular, é, porque a Restinga, como a Jaqueline colocou, ela se referiu a um ecossistema. Eu pensei que ela ia falar muito em Restinga sobre o aspecto geológico. Ela mostrou a formação, né, como esse sedimento apareceu na Restinga e mostrou muito bem, eu posso dizer de cadeira isso, de andar tanto em Restinga e enxergar essas coisas, né, o tempo todo. Onde está o Holoceno, onde está o Pleistoceno, que eu não uso nem, obviamente, as dicas que ela deu, mas eu uso, que eu já referenciei, o mapa do Espírito Santo, e eu sei exatamente, e ele está funcionando, que eu estive 2, 3 semanas no Palio Rio Doce, e ele estava lá bonitinho. A hora que eu pisei na coisa, eu olhei, ó, não é que está aqui mesmo. E a senhorinha ainda falou assim, não, aqui tem areias, areia, mas tem um lugar que tem mais argila. Eu falei, não acredito que a mulher, vou lá, enfiei a mão no chão e está lá, né? Mais argila do que areia no Palio Rio Doce, né? E as coisas que ela colocou, a gente fica feliz de ver, e comentando depois da sua palestra, se alguém vai fazer aquilo que o Sugui fez, e o Flexor Domingues, né? Tantos anos, colocado em livro e principalmente nos anais daquele simpósio de ecossistema brasileiro, que a gente espera, eu espero particularmente, de que a rede possa resgatar algo igual àquilo, na qual você tinha num simpósio o pessoal da geologia, da geomorfologia, das humanas, da zoologia, todo mundo falando uma mesma língua para uma mesma área, para o ecossistema Restinga, porque agora nós estamos colocando a vegetação, né, que está ali em cima, todas a biota, né, de solo, estão pensando na chuva, estão pensando no calor que tudo isso passa, enfim, o que essas plantas, como que elas estão ocorrendo nessas áreas, e graças a quando propuseram essa fala, não, tem que levar a Jaqueline, porque ela já faz a base e eu só coloco as plantas em cima, fica muito mais fácil. Porque eu sempre falei daqueles slides todos que ela. O Maiago está vendo. Nossa, mãe, eu já usei também aquele negócio. Depois, quer dizer, eles vão pegando aquilo que a gente ia falando e vai complementando, que tudo são figurinhas de livro que você enxerga. Quando você chega lá no ambiente, você fica abismado como aquilo foi feito, e na época que aquilo tudo foi feito, quando ela mostrou do Paraíba do Sul, né? Mas a do Rio Doce também, a gente fica impressionado na época que aquilo foi feito, né? Tão bem desenhado e tão preciso ainda, né? Sem muita tecnologia, né? Que aquilo foi elaborado, mas hoje talvez pudesse ser afinado mais a coisa. Acontece que eu vou lá e eu cheguei, botei o pé onde tem mais barro, eu olho aqui no celular, que eu ando com ele, o Avenza Maps me permite enxergar isso fácil. Está lá meu pontinho azul, não é que eu estou mesmo andando no Palio Rio, e os 3 meninos que estavam, meu Deus, aqui eu estou num Palio Rio, ficaram tudo mais emocionado que eu fico toda vez que eu falo dessas coisas. Bom, as fitofisionomias estão aí, mas até antes de começar, a gente lembrar que nós estamos num momento da rede Beira-Mar, né? E um logotipo maravilhoso que mostra sol, mostra
as praias chegando, a vegetação chegando na Restinga, passando mais lá para trás, né? Um mangue deve estar lá representado um pouco mais lá atrás, e o mar, né? que é a base, né? da construção disso tudo, está aí. Mais tarde a gente fala dos demais. E aqui, a fitofisionomia, né? Nós estamos falando de fisionomia que eu vou enxergar lá na Restinga. Eu gosto sempre de começar com o decreto federal, né? que já começa falando que é um ecossistema associado à Mata Atlântica. Quer dizer, no bioma Mata Atlântica, nós temos a Restinga, nós temos o manguezal e uma série de outros tipos de formações florestais, não florestais, até não florestais, mas que faz parte desse conjunto da Mata Atlântica. A minha questão com essa definição, que eles dizem que enquadrado como areias quartzosas marinhas, tudo bem que isso é verdade. Acontece que nós temos também Restinga com diferentes graus de entrada de material oriundo de rio. Então não existe, não são areias apenas quartzosas marinhas, mas tem areias também fluviais. E é dica isso que nós não temos como que é a composição florística em áreas próximas comparado com a proporção de areia marinha com areias fluviais e argila. É o que algumas vezes tem pouco, outras vezes tem muito. E nisso faz uma confusão maior ainda, que eu já tentei começar a falar com a Jaqueline 2, 3 vezes, mas a gente sempre começa a falar outra coisa e eu não chego lá. A foz do lado do Rio Doce, a planície, né, toda do Rio Doce, do Paraíba do Sul, né, todas aquelas florestas atrás, a Goitacazes, são chamadas de florestas aluviais. Né? Acontece que aquilo tudo é resultado de uma regressão marinha. Ficou ou não areia lá para trás, oriunda da plataforma continental? Se ficou, toda a planície seria naquilo que nós chamamos hoje de Restinga, e não florestas aluviais. Você vê que tem coisa para ser feita, eu continuo escrevendo lá, porque as pessoas publicam que é aluvial, e eu nunca entrei na minha experiência disso, porque eu precisaria estar acoplado com o pessoal de geologia, de geomorfologia, e uma análise profunda dessas. Então, provavelmente nós temos Restinga, em que tem proporções diferenciadas, né, da composição lá no sedimento, que eu não costumo, eu tenho medo de falar solo, porque quando fala tem alguém da agronomia, dá maior pulo, né? Que não é solo, tem que chamar a coisa de sedimento, né? Essa parte de toda de sedimento, como é que isso influencia na vegetação que está ali em cima, né? Por ser ou não pleistocênica, é outra história, né? Ou holocênica. O pleistoceno nosso está sempre associado, ele está lá atrás, junto da formação barreiras. E, obviamente, nós vamos repetir isso aqui, eu, depois de muito tempo estudando essas coisas, eu estou conseguindo falar que a espécie, a fulana de tal, não é uma espécie da Restinga. Agora vamos no português, né? Da significa pertencer a. Como a Restinga, ela já colocou, né, é recente, o pessoal da genética diz que não tem sido possível uma especiação em cima desses terrenos. Então, lá em 1948, no Rio Grande do Sul, o Rambo resolveu procurar a origem daquelas plantas todas que ele tem lá. 500 vieram lá do Chaco, outras vieram de cá, do Cerrado, patati, patatá. Sobram lá no final uma meia dúzia de 15 espécies. Bom, essas espécies não têm origem, ninguém sabe da origem. Por a sorte dele, logo depois, alguém fazendo perfurações, encontra o pólen de todas elas num terreno lá embaixo. Então ele chamou aquelas espécies de espécies relictuais. Elas são espécies
que ocorreu especiação lá num outro terreno, não em cima do terreno recente, como que é o caso aqui da Restinga. Eu levantei as 1.100 espécies e está lá a referência bibliográfica de onde que outros lugares que elas estão, além da Restinga. Tem espécies que você não encontra em outro lugar? Tem. A Rincospora que ele encontra em Ceitiba, que a gente não encontra nem ainda em outro lugar. Pô, se você procurar na Restinga atrás, acabou a Restinga, entra na parte continental, não Restinga, não arenosa, praticamente não existe mais nada, a vegetação já foi. Espécies que provavelmente ocorreu especiação nas proximidades, né, da Restinga, num outro terreno, no caso do Espírito Santo, e aqui na grande parte da Bahia, no terciário, ou lá no pré-cambriano, né, mais atrás, essas áreas praticamente foram todas dizimadas. Não precisa nem explicar muito isso, que a gente vê isso em todo lugar, né? Não precisa ir para a literatura para você ver que não tem muita coisa mais lá atrás. Então, hoje continua-se dizendo que nós temos umas espécies que são endêmicas da Restinga, mas quando você está falando isso, tem que estar em mente que é uma espécie que é oriunda de outros lugares. Eu saí vasculhando, hoje você tem a oportunidade de fazer isso, de vasculhar como é que vem, como é que chega. Né? Um grupo de plantas que chegam à Restinga do Rio de Janeiro e Espírito Santo, depois você só vai encontrar, pelo menos a maior parte delas, lá em Minas Gerais, a 1.200 metros, lá naquelas partes altas de campos rupestres. E como é que é isso aí? Eu saí, georreferenciei também Minas Gerais, e toda planta que estava para lá eu fui jogando. Mas saiu uma beleza. Aquele monte de município verdinho, em cima do quadrilátero ferrífero que vem, e vem, sabe aonde direção? Ao Caparaó, que é a parte mais alta, né, entre Minas Gerais. Do Caparaó até Restinga, no Espírito Santo, ou no Rio de Janeiro, é que nós não temos muita referência dessas coisas. Mas se você pôr lá dentro de Vitória, né, no Mestre Alves, Marsétia taxifolia também está lá em cima, né, quase em campos, como se fosse campos de altitude. Né? E aí tem uma tese de uma menina lá do Espírito Santo que talvez possa explicar isso, que ela prova para o grupo de Melastomatácea que a absorção de água de determinadas plantas não se faz pela raiz, mas por pelos das folhas. Aí eu fiquei voando, falei, alguém tem que pegar Marsétia taxifolia e fazer na Restinga e fazer lá em cima. Porque lá em cima, nesses altos, no campo rupestre, o terreno é tão ruim quanto o da Restinga. Em que difere? Na Restinga, o lençol freático, muitas vezes até aflora. Onde está essa espécie? Só lá que está. Lá em cima, o solo não tem nada, mas é nebular. Né? São áreas nebulárias. Então, ela tem água na atmosfera. Mas não vou mais falar disso, não. Já resolveram aí. Aí, a Jaqueline mostra uma coisa interessante. Bom, ainda bem que eu tenho o mapa, né? Que ela mostra que ocorrem diferenças ao longo da costa, né? Então você tem a Restinga, tem hora que aumenta, está bem rápido, mas vocês vão olhando aqui a figura, tem hora que está estreitinho maior, tem hora que não tem nada. Ao longo da costa do Espírito Santo, eu não fiz isso para aqui, que eu não conheço bem a área. Então, a faixa de Restinga vai ser diferente a depender de como todas aquelas problemáticas que ela colocou. A formação barreira, como é que está as barreiras, né, que cercam essas áreas na formação da Restinga. Aí quando você vai, aí nós temos que atentar, quando você vai comparar, né, áreas que estão aqui, ou mais lá embaixo, em qualquer ponto desse aqui, aí você diz assim, o município tal, Anchieta, é muito pobre em espécie de Restinga.
Não, ela não é pobre, praticamente não tem a restinga. O tabuleiro chega na maior parte das áreas até lá perto d'água. Se você vai falar que Vitória também é diferente, ué, Vitória só uma parte da ilha de Vitória, né, que teve restinga. Que teve, porque a gente considerar que aquele pedacinho que sobrou, né, a longo prazo, geneticamente, né, falando, a gente não sabe o que vai acontecer com aquilo. Então, sempre que a gente vai comparar áreas ao longo da costa, a gente tem que estar atento também que fisionomias que tem. Então, quando a gente compara, por exemplo, Guarapari, né, que está ao sul de Vitória, e comparo lá em cima, né, Itaúnas, que já está chegando aqui na divisa, nós temos nos dois, nessas duas áreas, nos dois parques, praticamente as mesmas formações vegetais. E aí, apesar da distância, né, a similaridade entre um e outro, ela é muito próxima. O que também não, tem coisa que eu não consigo explicar, é como essas áreas de Conceição da Barra são floristicamente similares a Santa Teresa lá no alto, né, na parte alta do Espírito Santo. É sempre algo que um monte de coisa que você, quando você faz pode virar teses, né? Ou outro tipo de pesquisa. Aí quando você olha um pedaço apenas de Restinga, isso é o parque de Setiba, não é difícil imaginar, se eu falar que isso aqui tudo é Restinga, que você enxerga coisas diferenciadas, que eu ajudo vocês a enxergarem, né? À medida que você caminha, né, para o interior, não importa, você percebe que cada pontinho desse que aparece tem uma textura diferenciada. Que, obviamente, você pode falar que tudo isso é uma floresta. Claro que quando chega aqui, né, vocês não estão enxergando, tem uma mesa, né, na frente. Bom, a última que está é algo desse jeito aqui, assim, né? Isso aqui é diferente disso, essas ilhotas que apareceram aqui. Aqui está um cordão, que ela colocou muito, e depois nós temos lá atrás, né, esse afundado todo, né, entre os cordões, onde que ocorre o dreno todo da Restinga, de águas, né, da Restinga, vem nesse sentido aqui para baixo e vai terminar numa laguna. Ou lago, tem hora que tem autor que separa lago de laguna, eu gosto dele separado, né? Lago é todo fechado, laguna que abre para o mar, né? Esses dias, com essa história das enchentes no Rio Grande do Sul, né, o repórter falou da lagoa. Não, mas é uma laguna. Eu falei, pô, tem gente que não é da área e que também reconhece a coisa. Fica mais fácil, né, de você falar, isso é um lago ou uma laguna, né? Bom, como eu falei, é velhinho, né? 1901, né? O Uli, chegando lá no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, encontrou essas plantas. Como ele estava vindo da França, havia passado por uma área que tinha várias espécies de Eriocaulácea, ele foi e chamou aquela restinga de Ericácea. Né? Desculpa, Eriocaulácea, de Ericácea. Ele chamou isso de uma restinga de Ericácea, uma formação aberta, né? Chamou de scrub, botou um nome em inglês da coisa. E em outras áreas, ele encontra as moitas sempre com clúzia. Então, ele chamou uma formação de clúzia. Esses nomes, depois que a Dorothy, né, que foi minha orientadora, né, e eu saímos aí pelo Brasil tentando implantar estudos, né, de fitossociologia, dando curso, né, ao longo da costa, era um Deus nos acuda. Quando a gente, mas aqui não tem, o Sandro, lá na Ilha do Mel, né, não tem, até tem clúzia, né? Hoje eu já vi que vários estudos de moita aparecem espécies também de clúzia, que é uma espécie que ocorre, né? Espécies distintas, mas ela está lá, né? Tem a mesma função em cada área. Mas isso gera esses nomes acoplados, né?
restinga a mata de mirtácea, né? A mata de palme, que tem muita alagóptera, né? Aqui é outra. Mas a alagóptera que tem aqui na Bahia não é alagóptera arenária, vai permanecer o mesmo nome. Isso sempre incomodou a gente e isso permaneceu durante muito tempo. Vocês não estão enxergando ali para baixo, mas não vamos... Aqui o Henrique usa quase a mesma terminologia aqui, mas já acrescenta, porque o Uli não descreveu isso tudo. Depois eu peguei aqui, arrisquei, usei uma parte disso, eu aumentei mais, porque achei coisas diferentes, a Dorothy concordava, eu estou lá. Aí vem a Dorothy, eu estou falando Dorothy Araújo o tempo todo, essa é a Dorothy, Sudã de Araújo, que é a mãe de todos aqui, né? Se a gente sabe alguma coisa, deve a Dorothy, sem alternativa, né? Isso é a tese dela, infelizmente ficou sob a forma de tese, e o acesso, tanto que eu cavuquei tanto, que a proposta dela, eu escaneei e coloquei, ela está no livro, então agora as pessoas vão ter acesso àquele documento, que hoje está muito restrito, tem uma tese também muito grossa, ninguém mais xeroca aquele negócio, né? Bom, mais tarde, eu já faço uma outra modificação, aí pega aqui o Luiz, né? Está aqui com a Dorothy, fala lá da Marambaia, usa praticamente as coisas que a gente estava usando aqui também, e tem uma modificação, e quando chega aqui embaixo, que vocês não estão vendo, aí eu detono um monte de coisa dessa, reduzo e tira definitivamente, a meu ver, essa conotação de ligar a formação com o táxon, né? Eu acho que na hora que você vai descrever a coisa, eu vou te falar, né? Lá em Setiba, a formação é fechada, arbustiva. Tem dois tipos, uma é aquela que era de palmo. Aí eu fiz lá um trabalho com a menina que está lá em forma de monografia. As espécies são bem distintas daquela outra formação fechada. Acontece que a lagóptera é a principal, mas tem mais, a diversidade é maior do que a outra lá de arbustiva, né, clássica que nós conhecíamos. Bom, se você anda em qualquer lugar, em qualquer bioma ou em qualquer ecossistema, você vai encontrar áreas em que tem predominância de espécies herbáceas, predominâncias de espécies arbustivas ou de espécies arbóreas, né? Então, formam florestas, formam uma vegetação mais campestre e outras mais diferenciadas, porque não cresce muito, e aí se decide, né? Bom, 4 metros está bom, é outra polêmica, né? Nunca se define bem o que é árvore, o que é arbusto, né? Porque tem autor que bota 6 metros, é arbusto, e no senso comum, se você mostrar qualquer planta de 6 metros, ninguém fala que aquilo não é um arbusto, né? Ninguém diz que um pé de pitanga é uma árvore, né? Quem conhece a pitanga, né? Vai quanto? 3, 4 metros, né? Uma coisa menorzinha. De posse disso, não fica difícil de querer separar a coisa desse jeito. Você tem grupos de herbácea, arbustiva, e botei florestal, não arbórea. Muito por causa de tradução, né? Você, no inglês, é sempre forest, né? O tempo todo, né? Então, eu botei, se traduz, fica desse jeito. Aí a Jaqueline também mostra, já deixou a minha dica toda, que tem água. O lençol freático tem hora que está na superfície, tem hora que está mais lá embaixo. Algumas vezes está muito, né? Na tese de Nazi, lá na ilha de Maiandeua, né? Eu cheguei a ver, foi impressionante. Tem quase 1 metro de altura, e a primeira versão que ela me manda da coisa, tinha, logo no início, mandou uma lista de planta, e tinha a vicênia na região. Eu falei, meu Deus do céu, dei com uns burros na água. Está chamando a planta de avicênia dentro da matinha lá de Restinga. Aí eu mandei, não, quando você vier aqui, você vê que espécie que é. Chega lá, está florida e frutificada, sem dúvida nenhuma de que é uma espécie
que ocorre, característica do manguezal. Mas por quê? A água sobe, né, nessas regiões ali 7 metros, então atinge áreas distantes, né? Quem já foi para lá, eu tenho as fotografias de Salinas, na beira da praia, passei o dia inteiro fotografando aquilo, até que o mar desaparece na foto. Você não enxerga mais, né? De tão longe. São 7 metros. O Maranhão, São Luís, quem já passou em São Luís, naquela ponte que atravessa para o outro lado, você vê aqueles barcos de pesqueiro imenso, todo deitado, né, lá na areia. Sobe muito, né? Então, em alguns lugares desses, você tem, que ela analisou nos 2 tempos, e praticamente 100% das espécies são substituídas a cada subida e descida, né? Começa a subir, aparece um monte de coisa de água, depois elas desaparecem todas e aparecem as espécies que são características de ambiente inundáveis, né, com bastante umidade, mas isso que fica no seco. É uma alteração completa. E aí, usando essa possibilidade, se coloca sempre se ela está inundada, não inundável, o termo permanece o mesmo para todas as formações. É fácil de resolver isso? É fácil, desde que você resolva estudar a área. Os meus meninos sabem que... Cláudio, quero fazer orquídea. Aliás, ele chegou no primeiro dia de aula dele, vou fazer orquídea, que papai sabe muito orquídea, eu conheço um monte de orquídea, né? Aí eu peguei, quem conhece os volumes do Renner, né? Tem um de orquídea, só que é dessa grossura, se você juntar os 3, 4, ele dá meio metro cúbico de livro tranquilamente, né? Aí ele abriu aquele negócio e falou assim, você começa por aqui. Não, mas é o que eu sei. Não, você então pega o livro de morfologia, vai estudar morfologia, você acaba... Mas nenhum deles fez aquilo que ele queria inicialmente fazer. Sempre teve que fazer um ano lá de florística. Márcio foi lá, vou fazer esse pedaço. Está doido, só se arranjar alguém, que eu não vou pular fora dessa. Mas todos eles trabalharam, não conhece só orquídea, ou orquinácea, ou só ciperácea, né, ou euforbiácea, para não falar mandioca, né, que ele conhece bastante. Agora eu já falei, não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. Mas, em conhecendo o que você tem lá, né, eu tenho visto de pessoas que vão fazer fitociologia e está levando o pessoal de flora. Aí ele vai pegar aquele negócio, dá nome, aquele negócio todo, uns ajuda alguém para fazer umas medidas, etc. e tal, e bota para moer lá no Fitopac, ele tem resultado, não tem a mínima ideia, né, da coisa. O bom é o seguinte, você fazer fitociologia, você está mostrando, tem 10 parcelas, quando você está na quinta, você já nomeia quem é a espécie, sabe, quem vai dar em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, você já sabe, não precisa nem continuar aquele negócio. Você termina, vai dar uma estatística boa da coisa, mas você já sabe como que vai ser cada uma dessas coisas. Caso contrário, se você não conhece, vai levar muito tempo. A parte de mestrado, do meu mestrado, eu tirei os dados de campo na amostragem, em 3 horas estava pronto. Meu mestrado, parte de campo, eu tinha estudado só uns 15 anos antes daquelas espécies. Eu conhecia todas de cor e salteado. Você vai jogando a parcela, é o tempo de andar, de 300 parcelas, rapidinho estava tudo pronto. Mas porque conhecia. Agora, quando vai lá, está lá o outro menino fazendo, fez, não publicou nada, porque a gente olha a árvore, a gente sabe que é uma planta, que é uma árvore, mas o que está lá em cima não tem a mínima ideia de tão alta que são as árvores, e árvores impossíveis até muitas vezes de você chegar lá em cima, porque não tem nenhuma árvore muito grande, né? Só tem ela, e muitas vezes não tem ninguém perto para você alcançar, coberta muitas vezes de arácea, você tem que demolir um monte de arácea, e aí você fica olhando, tem que pegar o drone lá por cima, pegar aquele drone que eles estão usando lá na Amazônia, vai lá e corta um pedacinho e vai resolver a coisa. E é desse jeito que, com essa organização,
O Luiz, que me orientou, não falou nada que podia, se podia, estava bom ou não estava, e eu deixei. Ele teve que assumir, né, a responsabilidade comigo. Bom, eu sempre fico mostrando a formação herbácea. Deixa eu voltar aqui. Na beira da praia, né? Herbácea não inundável. Quando nós estamos falando não inundável, nós estamos falando não inundável do lençol freático chegando, né, até a superfície. E aí a Jaqueline mostra que algumas vezes a coisa não fica tão bonitinha assim. Pulou uma. Não está querendo ir mais? Opa! Se não for agora... muitas vezes, isso daqui, esse pedaço comido aqui, é onde que nós estávamos fazendo a amostragem, né? E só eu lá era capaz de ver com o GPS onde que a linha começava, que era o único que conseguia ficar dentro do mar sem morrer afogado até aqui com o GPS de cá, porque o mar comeu 20 metros da nossa área todinho, sobrou só aquele pedacinho. Engasgou o negócio lá. Algumas vezes, eu mostrei aquela menorzinha, essa outra aqui, na reserva lá de Comboios, em que você tem uma extensão de mais de 200 metros dessa formação. Se você vai lá em Aracruz, ela é de 20 centímetros, só tem uma plantinha uma ao lado da outra, e depois já começa a arbustiva. Se você vai ali perto de Jacaraípe, você vai encontrar a florestal na beira da praia, sem nenhum sinal atual de erosão atual. Se você for mais atento e olhar o mar mais baixo, você vai ver aquela camada laterítica característica da formação barreira. Isso significa que ali já foi, o mar comeu e depois encheu, botou areia, né, em cima. Quer dizer, aquela floresta, de repente, ela estava muito mais atrás do que hoje é a coisa. Nessas formações, vocês estão vendo só o rabinho lá, enquanto ele resolve, é bem característico você encontrar espécies que têm ampla distribuição geográfica. A grande maior parte ultrapassa as fronteiras do Brasil, ou pelo Caribe, ou passando pela parte ocidental da América do Sul. Algumas vão chegar, várias, né? Chegam no México, pulam para os Estados Unidos, ali pela região de Flórida. Outras vão estar lá na África, dessas daí, e tem uma ou duas que chega até a Ásia, né? Uma distribuição fantástica. As ciperáceas dele, né, que costumam estar lá nessa área. Então, é uma formação, quando é à beira do mar, fácil de você ter a identificação que o número de espécies não é tão grande, então você resolve isso de uma maneira muito fácil. Uma herbácea inundável, preste atenção nesse coisa, né? Isso eu descobri recente. Está tudo seco, porque foi depois da inundação. Isso 3 meses depois, e depois 3 meses depois, no mesmo lugar. Nesse pedaço antes, a outra área estava cheia de Ludwig, um monte de ciperácea, que desapareceram todos, igual o da Nazi, né? As plantas, aqui figuras de outras formações inundáveis, com jeitões diferentes, com composição distinta, até numa mesma área. Falar que a formação herbácea é toda igualzinha, muito mais, não. Tem várias, você tem que fazer a amostragem. Quando você está falando de fitossociologia, a gente escolhe uma área homogênea, né? Na herbácea é mais complicado de você ver isso, porque você tem hora que você tem o domínio de determinadas espécies aqui, que desaparecem praticamente na outra, todo dentro de uma mesma conformação, entre um cordão e outro. Os entrecordões que ela falou lá tanto, né?
nesse entrecordão, está vendo aqui uma flor, isso aqui não está ligado, o cordão vai embora, né, para cá, e mais afundado, e o lençol freático vem muito próximo. Se a gente olha isso aqui de perfil, nós teríamos isso aqui assim, ó, né, e subindo aqui outra vez, e o outro seguindo lá na frente. Em alguns desses pontos, você tem água de maneira esporádica. Né? Sei de maneira esporádica porque na mesma área, tem área que fica, que está com água de fora a fora, com um conjunto de espécies distinta daquelas que é uma área inundável. Tem hora que tem uma coisa, tem hora que tem outra. Ixi, e foi outra vez. Aí você vai encontrar plantas que são herbáceas, nessa inundável, a depender, você olha, isso na fisiologia mostra isso. Essas espécies, muitas vezes ocorrem, como é a Ludwig, sempre mais na periferia dessas partes inundáveis. Né? A Caperônia também faz isso. A bonétia não. A bonétia está no bosque, tem hora que ela forma uma floresta de bonétia, né? Independente da área que ela está. E quando inundada, né? Eu não estou nem explicando, a terminologia que a gente está usando é autoexplicativa, né? No português. Né? Não tem necessidade de explicar a coisa. Bom, essa entre cordões também, um cordão lá e outro cá. Então, tem uma área que fica com água o tempo todo. E tem entre cordões também, mas já próximo à saída, né, para o mar, né, um cordão tá aqui na frente. Ó, pulou tudo outra vez, né? Pulou um monte. Essas inundadas, essas espécies, você só encontra mesmo em áreas desse jeito. Né? Não espera encontrar a tifa, o crino, a montrichardia. Né? Montrichardia muitas vezes está mais próximo, à medida que vai chegando em rios, né? Vai se aproximando mais. E agora, nessa área que eu estou estudando atualmente, né? É um filodendro, que era só descrito para um indivíduo assim, individualizado, né? Não filodendro, agora é taumatofilo, né? Paludícola. O taumatofilo paludícola, eu tinha visto, não tem referência para a Bahia, mas eu sei onde ele está. Tá? Não, telefonei para o cara umas 2, 3 vezes, e o cara não trabalha mais lá na área como que é? Né? O quadrado está onde? Trancoso. Eu estava lembrando, é na praia de Nudismo, é lá mesmo, que é o lugar. Não estava pelado naquele dia, não, né? Mas no outro, assim. Lá tem, nessa área, é uma área de restinga que tem o taumatofilo. E a área agora que eu encontrei, ela tem trechos de faixas assim, de 200 metros, com 10, 15 de largura, que eu coletei danada, né, o material, fui para a minha caderneta, e só na hora que eu fui colocar, botei lá, como se fosse Montrichard, ou Montricárdia, né? Quando eu cheguei lá, eu já referencio com a máquina, né? Sai tudo já referenciado, e para descrever na caderneta melhor, eu vou no computador com a foto que eu fotografo todas as plantas que eu coleto, né? São 11 mil e poucas já número que eu tenho coletado, mas obviamente para trás eu não tinha, né, essa chance, até porque eu levava um filme de 20 poses e ficava pensando qual material que eu ia fotografar, que era caro, né, a beça. Agora você pode fazer tal coisa. E só na hora do computador eu falei assim, gente do céu, isso não é Montricárdia, isso é taumatofilo. Porque eu nem imaginava, porque a Luana Calazans, que mudou o nome, né? Não, são plantas que dão uma, duas. E ela pegou uma foto minha, num lugar que nós encontramos,
talvez tenha 10, 15, uma moita dessa, e colocou no Flora. Tem que colocar isso que tá muito bonito. Mas você vai encontrar sempre na herbácea inundada essas plantas que são características mesmo de área, né, bem inundada. A formação arbustiva fechada, né? Eu não estou colocando aqui que nome que isso tinha antes, né? Lá a herbácea, psamófila reptante, de palme, etc. e tal. Isso porque eu nem na tese faço, no livro faço isso, mas faço referência a um trabalho que é do Maillard, que teve um trabalho lá de Jacarené. Ele pegou e fez essa relação toda, mas eu não vou ficar colocando mais, só está referenciado que, na literatura, que nome que teria isso. Porque é importante saber o seguinte: se você vai usar isso daqui, você tem que saber que nome que tinha anteriormente, né, a coisa. Caso contrário, você pode estar fazendo uma comparação mal feita, né, ou não completa. Isso aqui tem um jeito. Obrigado. Tem um jeitão, né? Isso daqui, você vê pela textura coisas diferentes. Mas nessa daqui, que era chamada de palme, né? Você vê que é um mar de guriri, né? Você não vê praticamente outras coisas. As outras espécies todas estão abaixo disso. E bem interessante que nesse trabalho mostra que a gente fez ali, né, nessa área, a depender da formação que tem atrás dela, uma tinha a inundável, a arbustiva inundável, e outra não inundável. O conjunto de espécies estava mais afeto a essas áreas mais lá atrás. Algumas espécies, né, a lagóptera, né, bem comum no Espírito Santo, aqui na Bahia, tem a Stenocalix, né, a lagóptera, como que é? Breve caule, né? São áreas, esse é um desafio, né, para os estudos, que a formação arbustiva, a que nós fizemos, as 5 primeiras espécies têm espinho. Então você sai lá, né, trucidado. A bromélia antiacantha e o pseudoananas sagenário, eles são especialistas para furar, né, porque o espinho está no bordo da folha, da metade para cima, o gancho está desse jeito, e para baixo, ele está ao contrário. Isso significa que quando você entra, ele te ferra, e quando você sai, ele ferra também, né? Então, não tem alternativa para isso. Uma arbustiva fechada, né, inundável. Essa formação ela está sempre muito próxima das áreas inundáveis. Obviamente, um grupo menos inundado, né, que lá naquela outra área, mas tem água com o lençol freático está mais próximo. E algumas espécies, por exemplo, como a andira, oh meu Deus, a andira, você encontra a andira em todas praticamente formações, né? Tendo muita água, pouca água na arbustiva, e até mesmo na florestal, ela vai estar lá. Outras não, Pteroleps e abonete são de lugares, né, bastante inundados. Aí a abonete, por exemplo, navega também, desde lá da herbácea, onde o predomínio é de herbácea, eventualmente você vai encontrar, ou como vai encontrar outra. Não significa que a herbácea é a fisionomia geral. Não significa que você não vai encontrar um ou outro. Você não vai encontrar árvore, né? Mas vai encontrar subarbusto, dependendo da classificação, coisas menores, mas lenhosas, de pequeno porte, de maneira muito isolada. De maneira que não afeta, quando você olha a área toda, você vai ver. Não, isso aqui, o predomínio é de arbustivo, o predomínio é de herbáceo, o predomínio é da florestal. Se fosse assim, de uma maneira mais simplista, a florestal engloba tudo, né? Numa florestal tem da árvore, tem arbusto, tem herbácea, tem epífita, tem parasita, tem tudo que possa imaginar, está lá. As abertas, que o Uli chamou de scrub, né? de clúsia, né? É mais ou menos fácil de entender, e você vê, obviamente,
isso aqui não é um arbusto, né? É um conjunto, cada moita dessa, que nós chamamos de moita, e uma área de entre-moita, né? É constituída sempre por um grupo maiores de espécies. E no meio dela tem sempre uma espécie, muitas vezes, que predomina em cada área, como é o caso da clúzia, né? Tem, lá no Espírito Santo, você vai encontrar facilmente clúzia na parte sul do Espírito Santo. Lá ao norte, você praticamente não encontra clúzia, é outra espécie. A outra coisa interessante que num curso da pós, né, que no passado, eu dava problemas para eles resolverem com base em ideias de fitossociologia, né? E uma pergunta era a seguinte: a clúzia está no meio da moita? Aí o grupinho que ficou responsável, eles fizeram duas linhas, né, no sentido maior e menor, que não é tão redonda, né? Os Amit lá e companhia já colocaram elipse, né? Faz a fórmula, é uma elipse, né? Depois dividida ao meio, porque ela é mais elíptica do que redonda, mas enfim. E aí, foi para minha surpresa, é algo que a gente não escreveu, eu só sei da história, porque através daquele trabalho, ela está praticamente no vértice desse cruzamento. Acontece que eles encontraram embaixo um monte de filhotes de clúzia, espalhado em outras áreas. E aí vem um outro trabalho lá do Rio, que fala que a moita, a clúzia a principal, no centro, pode morrer e duas novas moitas vão se formar. E aí aquelas espécies que estão lá devem funcionar como ocorre em toda a parte tropical, em que você tem espécies, a planta tem a sua semente, que fica muitas vezes dormente, né, durante muitos anos, mas tem a dormência da planta, do indivíduo jovem. Então, em educação ambiental, tem alguém da educação aqui, eu não sei se você está aqui ainda, você vai fazer, ou nós, né, em educação ambiental, quando você leva a criança, né, você não pode pisar na trilha, porque está vendo essa plantinha? Você não sabe nem o que é. Pode ser qualquer coisa, até um Cencos equinato, né? Isso deve ter uns 50 anos, está esperando a possibilidade dessa daqui morrer para ele ocupar aquele espaço. Talvez lá na Restinga, essa coisa também é provável que ocorra dessa maneira. Então, ela está lá no meio. Mas, em cada área, ela vai ser diferenciada. E aí não importa que nome que com esse nome daqui, ele não estando acoplado a um táxi, como que era de clúzia, você não tem problema. Agora, você vai comparar, no Espírito Santo é clúzia que está assim e aqui é diferente. Então, uma outra coisa que é bem interessante, que numa análise que eu fiz, eu estava fazendo uma proposta, que não existia trabalho de fitossociologia nenhum, e minha tese de mestrado e doutorado lá atrás era propostas para fazer essas amostragens. E uma delas, passando pela moita, é uma coisa, parece ser justa, isso foi plantado. Se você encontra lá no Espírito Santo, né, em Setiba, a última plantinha, Quetocarpus mycinites, é um anel. Se você passou aqui, bateu o Quetocarpus, do outro lado é Quetocarpus também. Quando a segunda é Ocotia notata, está cá, ela está do lado de lá. Parece que as coisas cresceram em círculos concêntricos. Se olhar em outras áreas, você vai ver que a coisa parece que funciona mais ou menos desse jeito. E aí o Quetocarpus é aquele mistério, né, que é uma coisa desse tamanho, uma fobiácea que forma muito fruto, e nessa formação ela não fica em pé, ela é prostrada. Ao lado dela começa a floresta e tem Quetocarpus de 8 metros de altura, uma maior árvore total. Da mesma maneira que a clúzia, né, dentro da moita, o Ulli, em 1901, descreveu aquela. Ela é do mesmo jeito. Hoje, se tivesse imagens de satélite, você ia ver o quê? Que as moitas caminharam, né? Ela estava aqui, agora está mais para cá, morre de cá, cresce para lá. Essa dinâmica pode ter acontecido. Mas a fisionomia que ele viu em 1901, ela permanece até hoje, né, nessas áreas daí. E nós não temos... Eu já peguei o que tem de satélite. Você olha, você percebe claramente que tem moitas que estão maiores, tem outras que estão menor,
naquela posição não tem mais a moita, então tem uma dinâmica que permanece com aquele formato, né? Dentro dessas áreas, na entre-moita, aí tem a vegetação entre-moita, né? Você vai encontrar a xerocaulácea, essa asteraça, né? Está bem claro. Botei a cluse, porque ela, no Espírito Santo, ela realmente é uma presente. A ocota é a notata, né? É bem comum, Rio de Janeiro, Espírito Santo. É tudo planta igualzinho lá no Rio de Janeiro e para cá. Bom, a bromélia, que é algo interessante, né? Também tem um trabalho que mostra do Rio de Janeiro, a menina fez a tese dela, para mostrar que essas bromélias são clonais. Isso explica que você encontra no entorno de uma moita, aqui está uma moita que tem a quimeia nudicaule, e na outra tem uma vrisa, tem outra, e são excludentes. Praticamente, quando você encontra, é a mesma espécie em cada moita. Eu tive lá no passado, em função desse trabalho, o que era a moita, né? Porque tem hora que você olha uma clusia cá e outra cá, elas estão emendadas. Quem me definiu a moita foi a bromélia. Se você tem o formato, né? Faz isso aqui, é como se fosse um 3, seriam 2 moitas. Se a coisa é um 8, elas estão emendadas, né? Estão separadas, desculpa. Se elas estão separadas, o anel de bromélia eu chamava de 2. Se está em forma de 3, né, que ela no meio tá a moita cai, outra moita cai, e aqui não tem bromélia no meio, eu chamava que era uma só. Um critério que eu não tinha como resolver se vai ser uma ou duas, e adotei isso de tanto olhar essas bromélias, como que elas se comportam nessas áreas. Aqui está a blanchetiana, que é a blanchetiana, né? Ela ultrapassa a moita, avança para aquela entre-moita e cerca a árvore lá no meio, que não é uma cluse, né? Que não é uma cluse. Um outro jeitão aqui, a bromélia que vocês não estão vendo lá embaixo é outra, né? Distinta dessa daí. Bom, aí, a inundável, né? Que é igualzinha na foto aérea, não tem como você separar, a não ser que você use satélite, uma banda que identifique umidade, né? Que acho que a banda, não sei lá das quantas, fica meia rosa o chão, né? Que foi que a Dorothy viu lá no Rio Maricá, que chamava tudo de cluse, e depois eu cheguei lá, quando você chega lá naquele pedaço, não é mesmo, não, é diferente. A composição é daquela que a gente chama mesmo de inundável. Lá no Espírito Santo, o jeitão é o mesmo, e lá em Setiba, quem domina, está no meio, ao invés de ter clusa, é o hemoto, né? O hemoto affinis, que até pouco nós chamava de nitens, e agora tem um trabalho que mostra que nitens está lá no Cerrado, eu acho, e só. Bom, por incrível que pareça, hein? Oi? É afine. O melocactus era para ser. Quando você fala de cacto, de lugar seco, né? Lá no Espírito Santo, na formação que a gente está falando que não inunda, não tem melocactus violáceo. Ele só está na área que é mais úmida. No bordo das moitas, você vai encontrar, nessa área, onde que tem esse melocacto, uma época do ano, o lençol freático praticamente aflora, a ponto de você encontrar lentibulariácea, aquele amarelinho de lentibulariácea na cor. Eu nunca encontrei a água aflorada como eu vi lá no Pará, mas você vê que não precisa nem cavar. Bom, você enfiou a mão 5 centímetros abaixo, o chão está molhado praticamente o ano inteiro. Uma outra planta que a gente encontra sempre associada a essa formação é a Gaylussácea, né? Tanto no Espírito Santo quanto no Rio de Janeiro ocorre isso. O Míria balsamífera, então, apareceu o Míria, lá não tem, bater e valer. O Míria balsamífera e Gaylussácea tem 2 convolvuláceas, umas clepiadáceas, o Didymon opanic, celói, só nas áreas úmidas também, que vai encontrar. E esse hemoto
que está em todas, né? Você vai encontrar dentro da floresta não inundada, aparece em tudo quanto é lugar, como outras espécies. Muito mais lá, no caso do Espírito Santo, nessa inundável, né, do que na inundada, que não inunda, né? Fica seca o ano inteiro. Uma floresta sempre não inundável, e acho que todo mundo também já andou, né? Na floresta não inundável é bem interessante quando você vê algumas descrições, né? Que a Restinga se referindo só a espécies herbáceas, né? A área que nós estamos indo agora, as árvores têm 25 metros de altura, né? Coisas gigantescas, né? Setiba, né? Tem área, tudo gigante, né? A área inundável, principalmente, né? Formam coisas sempre muito grandes. Bom, no Espírito Santo, próximo, tem aos montes, né? Em todas as florestas, uma dúvida sempre cruel se é heptafila ou se esse cariba, né? Aí com Pirani, ele falou que me explicou como que é a história do Pirani, né? Eu conto para todo mundo que peguei, e Pirani deu a dica bonitinha, tá, né? Aí eu estava com ele, peguei um galho sem ver, os dois, isso daqui, esse cariba, isso aqui é heptafila. Viu? É certo? Não, eu tirei da mesma, esquece tudo que eu falei, que eu nunca mais vou repetir isso, tá? E assim foi. E até hoje a gente continua chamando muito. Eu até percebo que em áreas abertas, você tem o prótio, tem o folíolo muito maior, não fica verdão de verdade, mesmo dentro da mata é assim, e o heptafilo é aquele folíolo mais estreito, ele está sempre bem arrumadinho lá, né? O pseudananás, que é aquele também que adora, né? Botei os dois lá, queridinho. Atravessar isso daí, a minha técnica é de... Ou você leva um cabo de machado, que é legal, que você quebra, dobra a folha para você passar, sem perder nutriente. Antes dela morrer, ela transloca, né, o nutriente para o resto do caule. Ou fazer a outra coisa. Como eu tenho uma perna privilegiada, né, eu vou assim, de lado, virando aqui. Vai embora, a galera atrás, né? E eu me furando, rasgando todo. Um exemplo só, né, num trechinho, né, a gente não tem ideia aqui de parâmetro, né, mas isso acho que tem uns 60 centímetros do tronco. Acho que tinha... Não. A inundável, em alguns pontos, é muito fácil de ver que ela é inundável, né? Primeiro, você, de longe, poderia identificar a sinfônia globulífera. Encontrou o calophyllum brasileiro, você pode olhar para o chão. Em algum lugar, você vai ver trechos, caminhos, sem vegetação praticamente nenhuma, só o folhedo. E aí você vai perceber que é ligeiramente côncavo aquilo, o ponto que a água escorre, né, por dentro da mata, né? Então, sabe, sinfônia... Os euterpes, várias espécies as palmeiras, né? Então, principalmente nessas áreas, os bactes, né? O euterpe edulis. E o euterpe edulis, que ninguém quer fazer, tem anos que eu peço para alguém fazer isso, né? Euterpes edulis é diferente daquela areca, né? Que dá em torceira, né? O euterpe edulis, na floresta inundável, ele perfilha. E ao norte do Espírito Santo, o pessoal corta para comer, né? Entra lá nessas áreas, tiram mas ele continua feliz da vida, né? Crescendo outras naquela mesma área. Seria interessante. Eu acho que provavelmente, se ele só faz isso em área que entra muita água, que está inundada, a água deve estimular a parte de caule, uma desdiferenciação de célula, que produz uma gema e ele volta a crescer. Isso significa, para o Espírito Santo, uma coisa super importante. A torta capixaba, que é boa mesmo, é feita com isso. Tanto que nós comemos praticamente a floresta inteira. Ela está ameaçada,
porque nós devoramos a coisa toda. Hoje a gente tem que comer com todos os pés de coco velho da Bahia, que são vendidos lá no Espírito Santo. A gente come coco da Bahia na torta capixaba, né? Que é feita com palmito, né? É sempre essa possibilidade. Tinha mais uma que eu coloquei. Agora, essa mícia racemosa, parece que realmente é mícia racemosa, nós só temos encontrado em área, uma das poucas de mirtácea, que está muito afeto à área bem úmida. Não sei em outra, eu não fui nem procurar se nós temos para outras áreas, mas nessas áreas que a gente está fazendo, tem muito uma selva de mícia racemosa, de portes, né, 7 metros, 8 metros de altura, né? O croto, que é uma planta de alta distribuição, né? Você entrou numa área mais úmida, você vai encontrar essas coisas, né? E tem a floresta que inunda, tá? Tem água o tempo todo. Obviamente, a água, se ela estimula, né, desenvolvimento de planta, mas ela também limita, né? E poucas espécies são capazes de estar lá dentro. A tabebuia é uma, né? São quase sempre floresta monoespecífica, né? Ou de tabebuia, ou de anona, né? Que é bem comum também, um araticum, ou um biribá, uma graviola da vida, que é uma coisa horrível, bonita por dentro, que é cor-de-rosa, né? Mas incomível a danada, né? Não dá para comer. Aí eu peguei uma semente e plantei lá em Marechal, né, a 500, 600 metros de altitude, temperatura média de 15, a bicha cresce da mesma maneira e você não vê em outra área. Eu plantei num lugar que é na base do morro, lá em casa, e que o chão é realmente mais úmido. Mas cresce tanto quanto... Bem característico que você vê no caso da nona, né, é a base dela, né? Ela lembra muito o baobá, né? Forma aquele negócio imenso, né? Aquela base grossona e depois afina. Não só a base, porque o resto não tem nada parecido com baobá mesmo. Mas tem uma área do parque de Itaúna, que eles chamam Ilha das Orquídeas, né, que graças a Deus ninguém vai passear lá, porque senão eu já tinha detonado, e nem pode falar para onde que está aquilo, né, Cláudio? Senão é lotado de Catileia gutata em cima, uma quantidade de epífita maravilhosa, e entrei um barco, sabe, lá dentro. É uma visão, você tem que entrar e ficar parado para ver o que a natureza é capaz de fazer, né? É uma coisa, uma pintura maravilhosa, linda a coisa área. Mas embaixo você vai encontrar, eventualmente, na base, porque ela fica aquela gordona, e acaba juntando, acho que matéria orgânica, que fica a coisa mais alta. Aí você tem uma série de ciperáceas, né, que vão aparecer. Muita escléria, né, quase tem lá dentro, que impede, bom que impede a pessoa andar, porque ele corta igual não sei o quê, né? Bom, não vou entrar nessa coisa, mas quanto que terminou? Sim? Então tá. Claro que eu não vou fazer nada, que eu fui tirando as coisas para não me segurar, né? Aliás, estou me segurando desde o início, aqui, que a língua coça, né? Bom, primeiro que a restinga, né? Nós já falamos, acho que nisso hoje, né? Tem um potencial ornamental gigante que nós não usamos, né? Hoje eu tive o prazer de receber o trabalho aqui do Jorge, né? Nós estamos num projeto que elaboramos um livro que vai ser para o Brasil inteiro, um negócio gigante, e nós, no Espírito Santo, nós indicamos, tinha que indicar 50 espécies ornamentais de cada uma das fisionomias do bioma Mata Atlântica, né? Não botamos nada do mangue, pelo motivo óbvio. De maneira que você possa ter espécies locais, não importa se ela tem ampla distribuição, mas ela ocorre naquele estado, né? E que se possa colocar na calçada ou no canteiro central de uma rodovia ou dentro de um gramado, dentro de um parque, né? E possibilidades diversas, né, para isso. Vocês vão ver, quem tem o livro lá, as 1000 e poucas espécies lá do Espírito Santo, elas estão nomeadas
dentro de cada formação, em que município que ocorre o status de conservação, e um voucher para cada uma dessas espécies. Tinha um voucher para todos esses negócios aqui, mas não cabe no livro, senão tem que ter um estéreo microscópio para ler o livro, e não dá, né? Lá no final, aqui embaixo você tem que ler 1.150 espécies nesse trabalho, né? Com 532 gêneros, 135 famílias, e do trabalho que a gente tinha de 2.000 em 23 anos, a gente aumentou 35% de espécie, 23% de gênero, 21% de família. E depois de 5 coletas em Jaguaré, tem 50 espécies que não estão na nossa lista ainda. Até porque grande parte está no Pleistoceno, sob influência do tabuleiro, das florestas de tabuleiro que tem atrás. Então, espécies, né, Tratiníquia, só tem acho que uma coleta, duas, né? Nós só tinha uma coleta de Tratiníquia, né, até agora, que é essa daí, né? Nesse trabalho vocês não estão enxergando, mas dessas 1.150 espécies, a Fabácea é que tem o maior número de espécies, depois a Mirtácea, que sumiu, a Catileia, tem umas que desapareceram aqui, e a Rauwolfia capixaba, puxando o saco, né, para o estado, e a Posoquéria, que latifolia, que é uma confusão danada, né, o menino ali, o Jomar, que o diga. Com isso, a possibilidade de se pensar o que aconteceu ao longo, né, da costa, né? E aí aquela figurinha de livro. Lugares mais próximos tendem a ser mais similares, né, da regra geral. E isso foi verdade para esse bloco todo aqui, ó. Vitória ao lado, né, Vila Velha ao lado de Guarapari, Aracruz pulou fora desse negócio todo, para cá, mas está ligado a Linhares, segue Linhares, São Mateus, nessa sequência mesmo, os municípios estão colocados. Aí, Presidente Kennedy, Itapimirim, Vitória, Serra, Fundão, que está lá embaixo, né? Piúma, Marataízes, Anchieta, a diversidade é baixa, pelas aquelas coisas que a gente mostrou, que eu falei lá quando eu mostrei o mapa, praticamente em alguns lugares não tem restinga. Diferente de Jaguaré, né? Que é um município, a gente pergunta lá em Jaguaré tem restinga? Todo mundo fala, não. Por que não? Não tem praia. E é uma coisa assim, não tem praia e tem restinga, é que o município vem pelos tabuleiros, entra na restinga, mas não chega até a praia. E como é a área dentro daquele área praticamente inundável, né, que um secretário de Estado chamou dos Everglades do Espírito do Brasil, né, estaria lá, você vai enxergar essas coisas mais fácil. Jaguaré, você não tem um rio que separa, não tem montanha, está dentro daquele negócio. Você só sabe que você está em Jaguaré se você tiver com o mapa, né, online, e você vê o seu pontinho onde está. Aí alguém, mas foi você que perguntou, os caras sabem onde estão? Não, porque o dono da fazenda, que me deu a chave da fazenda para entrar, para a gente coletar, na maior área, então eu estou tendo chance agora de entrar, porque tem até a chave lá da porteira. Ele jurava de pé junto que a sede da fazenda era no município de Linhares, e ele está no centro, na parte bem central do município. O outro senhorzinho lá, que é o filho, nem São Mateus vai buscar para levar para a escola, nem Linhares, nem Jaguaré. Um diz que é Jaguaré, outro... Aí eu peguei o mapa, printei, mandei para ele, então ele está feliz da vida, que agora que Jaguaré é obrigado a buscar, que está mostrando que ele está lá dentro. Não sei se o povo lá da secretaria vai me amar, né? Bom, isso aqui, a especulação, para você descrever isso, você tem que estar conhecendo muito bem cada um desses municípios, ter andado todo, para dizer com certeza que essa diferença está relacionada, não é a falta de coleta, como é o caso de Jaguaré. Eu não usei os dados de Jaguaré, porque muitas vezes diz que está em solo arenoso, mas lá tem Mussununga, que está lá em cima do quaternário, mas não é oriundo de água da plataforma continental, e muito menos o do rio. Aqui também tem as Mussununga, que atrapalham a vida da gente. E é óbvio que a floresta não inundável tivesse o maior número de espécies, porque ela é capaz de ter
espécies herbáceas, arbustivas, etc. Todas as formas, né? Todos os hábitos, forma biológica estão contidos aí. Aí, chegando lá no final, também seria figurinha de livro, né? Nós achávamos até a Dorothy, o período da Dorothy, em que a Restinga do Rio de Janeiro caminhasse mais similar para cá. E continua mais similar, você vê aqui, ó, dá mais nós somos mais para a Bahia do que para o Rio de Janeiro, né? Tem um maior número de espécies. Acontece que as espécies que estão aqui, elas estão em maior número para lá. Você vê que aqui tá, nessa média, né, mesmo na média móvel, nessa média daqui, o número os estados até São Paulo estão acima da média. E termina aqui na Bahia. E continua terminando no Recôncavo Baiano. Também tive paciente de jogar tudo onde ocorre. Aí você vai na direção do Recôncavo Baiano, está tudo para baixo. Dá a impressão que nunca ninguém coletou dali até o final. São muito poucas, a maior parte das espécies nossas não estão localizadas nesse ponto. Agora eu estou vendo que tem gente estudando nessas áreas, né, acima do Recôncavo, não muito, mas estão estudando, que vai mostrar, de repente, como são essas coisas, né, para o outro lado. Isso aqui eu estou falando, eu botei aqui, esqueci de mostrar, são espécies só endêmicas ao Brasil, endêmicas que estão restritas ao território brasileiro. Tá? São esse número de espécies. E, obviamente, no dendrograma, a Bahia ficou junto ao Espírito Santo, ligado ao Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. E eu incluí Minas Gerais, muito antes de fazer isso, porque tem uma influência de Mata Atlântica, né, muito grande para cá. E acabou sendo verdade nas diversas comparações que a gente fez. Aí separa a coisa tudo bonitinho, né? Maranhão, Amapá tem meia dúzia de uma coisa só, então tem pouco dado de lá. Aí fiz com as não endêmicas, onde que estão essas coisas todas, né? Então, aqui na América do Sul, o maior número de espécies que ocorrem aqui no Brasil estão lá na Venezuela, depois Bolívia, Colômbia. Como eu fiz passando pelo Caribe, pela parte ocidental, aí eu botei separado também, aquilo pela parte ocidental e os países do Caribe. É um montão de coisa que caminha só por um lado ou caminha só por outro, chegando lá no México, nos Estados Unidos, né? E chegando lá no finalzinho, né? Na parte antiga do planeta, na África, Ásia, né? Oceania, as ciperáceas do março, principalmente, que chegam lá, né, Márcio? Bom, sem esse grupo daqui de cima, isso não estaria acontecendo de jeito nenhum, porque tem muita gente envolvida. Aqui não está representado, obviamente, só os professores, né, um monte de aluno que vem aí, e aquele povo que estava sentado aqui hoje à mesa, né, que estão responsabilizando em levar, né, ajudar a manter essa coisa toda. E, obviamente, nós não teríamos, né, sem o apoio aqui embaixo, sem PQ, toda que precisa de dinheiro para fazer isso, né, nós não teríamos, obviamente, essa possibilidade disso acontecer. E, como eu disse lá no início, né, ela vai acontecer. Eu não sei se... Eu aproveitei, e isso é um livro fantástico, isso daqui, quem conseguir escanear isso aqui agora, tem meu e-mail aqui, eu posso mandar depois, e o livro da Restinga, né, que é oriundo, essa tese eu escrevi sob a forma de um livro já, né, tem perto das 600 páginas, não dava para fazer outra coisa, né, a não ser desse jeito. Eu não sei se uma não estava funcionando direito, essa aqui até que parece. Caso contrário, tem oberdan@terra.com, que vocês não estão enxergando. Vocês mandam um e-mail pedindo que eu mando. Inclusive, mando esse daqui em alta resolução, porque o programa que eu tinha não fazia o QR Code acima de 20 mega, né? Ele tem quase 190 megas o arquivo.
Obrigado pela paciência. Então, agradeço ao professor Berdan, que fez uma síntese para a gente do livro, né? E quero avisar vocês que vai ter o sorteio de um exemplar desse livro daqui a pouco, no final do... Quer fazer? Está aqui. Bom, nós temos 28 estudantes aqui na lista. Precisamos saber de um número. 28. Uma 28. Lucas Alberto Fagundes dos Santos. Perguntas, pessoal? Já tem? Jovem, parabéns pela palestra, mais uma vez. Pelo que você conhece da Bahia, a gente vai ter que fazer um exercício amanhã, né, de encontrar formações semelhantes, né, para a gente fazer comparações e montar, obviamente, nossas parcelas nesses lugares que ocorrem em comum. Semelhança entre as formações de Bahia e Espírito Santo. Tudo que a gente encontra lá, a gente encontra aqui. Como é que você conhece aí? Como é que... São muito semelhantes. Você vai ter, obviamente, isso. Mas quando você chega numa moita daquela, tem hora que você tem a impressão que você não conhece planta nenhuma, né? Essa semelhança vai ajudar muito, né, nas comparações, etc. e tal. Mas é óbvio que tem a semelhança está ali, acho que menos do que 50%, né, por cento. Então significa que de cada duas, uma não ocorre, né? Mas isso eu acho que não é impeditivo. Acho que o interessante é o seguinte, né? O pessoal de Flora tentar verificar, porque quando a formação é aberta, você tem mais dificuldade em separar uma coisa ou outra. O que vai separar é você identificar que espécies que estão ali, que são bem características de lugar mais úmido ou não. Se você encontra a Gay-Lussácea, por exemplo, que eu sei que tem aqui, achou a Gay-Lussácea, você vai encontrar o leucotói com certeza lá no meio e uma série de outras espécies que vai ajudar muito a separar. E é óbvio que, como o tempo também são 3 anos, depois que começa a estudar, isso significa que, à medida que você está levantando, analisando, você vai poder definir a coisa, talvez, aquilo que você achava que era isso, é aquilo. Eu acho que na florestal é mais fácil, sabe? Porque se ela está com água o tempo todo, só tem 2 espécies, né? Está resolvido. A inundável, você vai encontrar sinfônia, que é uma espécie que vem do Rio Grande do Sul até na Amazônia, sempre com a mesma característica que é onde que tem muita água, né? As varzas, etc. e tal, vai ter sinfônia, você vai encontrar a dita coisa, e você nem precisa ir muitas vezes. De longe, se você tem vista, a arquitetura da sinfônia é inconfundível, né? O fuste certinho lá, e lá em cima separa como se fosse uma araucária quase. E se tiver em flor, se tiver fértil, aí
é uma bola vermelha lá em cima, né? Daí globulífera, não só pelo formato todo, como por causa de cada flor, que na verdade fica fechada, né? Uma bolinha, não deu tempo de vocês verem isso ali direito. O que você acha disso daqui? Fotografa, tudo, estou vendo isso, estou vendo aquilo, né? Nós estamos numa rede. Se nós já fazíamos isso antes da rede, acho que nós somos rede desde sempre. É isso que tem que alertar. Como a, a que estava sentada aqui é daqui, a professora, né? A Simone, né? Ela estava falando, é perfeito aquilo. Sabe por que ganhou isso? Porque o grupo já era organizado, né? Sem saber que era rede, né? Agora, não é que nós éramos rede, por isso não era. Se você não tem isso tudo em mão, né? Graças ao PELD lá atrás, né? Que estava organizado, pega, pinça daqui, 2 minutos resolve? Não. Tanto que nós estamos no workshop para resolver ainda a coisa, né? Mas tudo é possível. Então, minha pergunta, parabéns, né, primeiro pela palestra e pelo livro também, ficou bem bonito e bem didático, achei bem didático. Minha pergunta é mais uma pergunta de observação, que eu tenho observado lá na formação arbustiva. A gente vê que andando pela formação arbustiva aberta, a gente vê, né, igual você falou, o círculo de bromélias em volta da moita, mas entrando um pouco nas moitas que estão mais fechadas, a gente vê bromélias dentro das moitas fechadas, então na formação arbustiva fechada. Então é possível que essa formação arbustiva aberta esteja se transformando ao longo do tempo na formação arbustiva fechada, então as moitas estejam se fechando e isso é tendência dela, talvez mais para frente não tenha mais essa formação? Está lá, daquele jeito, né? É possível que alguma dessas áreas no Brasil que eram abertas, elas se fecharam? Nada é impossível. É que nós não temos referência nenhuma outra, a não ser o trabalho de 1901, que está escrito, né, detalhado a descrição de que isso aconteceu. É o que eu falei. Se você olha imagens de satélite, ou se pegar fotografias do Exército, aquelas lá do passado, que pegaram essas áreas, e passar para alguém da informática, né, que acopla aquela coisa, que você vai poder enxergar quanto que aumentou, de área que aumentou, que diminuiu, ou como que elas andaram, cada uma delas, né? Você vê claramente, algumas vezes, você tem muita dificuldade, em comboios, por exemplo, venham todas as moitas, estão cá, e chega um ponto em que paramos de chamar aquela moita de moita, porque ela tem uns 100 metros de comprimento, com árvores já muito grandes. Aquilo foi uma moita? Só Deus sabe, porque você olha nas imagens até 15 anos, mais ou menos, que você enxerga, né, lá no Google, ela está lá. Janta com as raízes que estão fora do sedimento. Daí porque meus meninos, se você quer fazer uma amostra de sedimento dentro da floresta, você tem que ir com um facão para tirar a rolha da rizosfera e chegar onde realmente tem areia. Se você pegar aquele negócio todo e mandar analisar, o cara vai, meu Deus do céu, o cara é maluco. Que veio pra... Vocês já viram uma árvore de 15 metros na Restinga que tomba? Ela não tem raiz pivotante. Ela é um emaranhado dessa largurinha só, tudo enroladinho, aquele negócio. Eu tenho uma foto com quem?
Não, não é Manhago, não. É enfim. Não, não é Zambon, não. Mais recente. Não, Zambon não conta, né? Que é muito pequeno, né? Mas ele está... E tem eu também. A roda está quase um eu outra vez de raiz, assim. E estão tudo inteirinha. Então, está toda a rizosfera. Quer dizer, é material orgânico que cai ali, ela usa todo o material dali. Você tirou aquela mata, né, já está prejudicado a coisa. Bom, Berdan, Jorge aqui da UFSB. Realmente assim é sempre muito bom, né? Ouvir sua palestra, ver sua palestra. Mas eu tenho uma provocação e uma preocupação, né? Primeira preocupação com relação à formação da rede em si, né? E os conceitos que a gente vai empregar. Eu vejo que essa rede assim ela vai referenciar como é que a Restinga vai ser tratada daqui para frente, eu espero, né? E quando você começou sua palestra, você apresentou o conceito de Restinga enquanto associado à Mata Atlântica, né? Mas, né, a gente sabe que ela vai além da Mata Atlântica, né? Então, a preocupação é essa, né? Será que nos nossos documentos oficiais não é interessante que a gente coloque, né, que a Restinga, embora seja mais ampla, né, a vegetação de Restinga, no âmbito do projeto a gente vai tratar só como associado à Mata Atlântica? Essa é a primeira questão. E a provocação, né, vem decorrente dessa provocação, dessa preocupação inicial, é que você colocou aí no seu trabalho, né, e na sua apresentação, essa distribuição ampla que essas espécies têm, né, pelas áreas de Restinga, no meu entendimento, né, pelas áreas de Restinga, que poderia ser, então, acho que um testemunho biogeográfico de que essas espécies, elas são espécies realmente da Restinga. Né? Essa é a provocação. Vou começar de trás para frente. Eu não mostrei que eu fiz as espécies, não está aqui, né? Lá no documento, no livro tem. As espécies que estão lá na Restinga do Espírito Santo, como elas caminharam na costa brasileira, para lá e para cá, mas como ela caminhou no Espírito Santo, fora da Restinga. Tanto que eu não acho todas, eu encontro no Espírito Santo espalhado. E fica bem interessante, você olha lá aquele monte de mapa que tem, a depender dos grupos de espécies, né, do tipo de formação, ela caminha mais para um lado, está mais afeto, né, ao norte do Espírito Santo, mais afeto à parte sul do Espírito Santo. Então, elas não são as espécies que estão só na Restinga, elas ocorrem também em todas as outras fisionomias lá do Espírito Santo. Você vê que não está aqui, mas o cerrado é uma das principais fontes de espécie. Né? E cerrado é mais antigo, né? As espécies amazônicas que nós temos, que com a entrada da parte seca, né? Na parte central do Brasil, que separa a grande floresta que cobria, né, o território inteiro, e entra o cerrado e a caatinga, né, muito lá em cima, separa as coisas. Umas coisas ficaram nesses milhões de anos, especiaram para cá, mas umas permaneceram até hoje cá. E quanto à coisa da definição, é a única que a gente tem, a oficial. E aquela definição oficial, ela foi num momento histórico complicado, que não se sabia o que fazer da Restinga, e aí resolveram, na criação dessa lei, incluir o manguezal, que era a mesma história, né? Os manguezais sendo detonados e tudo, e a Mata Atlântica, como o nome Mata Atlântica, tinha uma influência muito grande ainda no sistema de poder do Estado, e aí incorporaram também a coisa. Então, você chama a Mata Atlântica no bioma que é constituída desse monte de coisas que estão aí, né, os campos rupestres, que estão muitas vezes numa área que alguns consideram, não, isso de bioma, né, Mata Atlântica, mesmo estando muitas vezes lá para dentro de Minas Gerais, e essa parte de Minas toda voltada para leste, né? Tem as florestas que, se andando aqui a colar, é tudo muito parecido. Está muito relacionado a esse do decreto, né? Eu sempre me pego nisso daí
para continuar garantindo, né, o que a gente não está garantindo nada. Os portos que estão sendo construídos, né, para tudo quanto é lado, lá no Espírito Santo, a parte sul praticamente vai desaparecer. Você já não entra, né, no município inteiro, está todo cercado. É um porto em que o navio não é projetado para o mar, né? O navio entra no continente. Você pode imaginar que foi isso nas áreas maravilhosas de Restinga que a gente tem lá. Vão sumir tudo. E ao norte do Espírito Santo não é diferente. Gente, fazer só a última pergunta para a gente ter tempo de almoçar e voltar às 2, né? A Beatriz pediu. Boa tarde, Abedan. Obrigada pela palestra. Eu me chamo Beatriz, sou estudante aqui da FRB. E eu queria te fazer um pedido, assim, se você teria alguma indicação, algum norte para aqueles que estão começando agora a estudar Restinga, as fitofisionomias, em áreas que estão impactadas, né, pelo turismo de sol e praia aqui na Bahia. Teria, assim, alguma dica para a gente conseguir avançar um pouco mais? Porque, às vezes, como a colega falou, essas áreas elas ficam descaracterizadas, né, por conta do desmatamento. Então, é esse o pedido. Beatriz estuda aqui em Boipeba. Beatriz, a primeira coisa que tem que fazer é coletar e depositar no herbário para mostrar que elas estão lá. Em seguida, você vai para a literatura, e a literatura hoje é a Flora do Brasil, 2020, que você vai mostrar onde estão essas plantas no Brasil. E aí você encontra espécies que estão, muitas vezes, restritas a uma área restrita, vai ser redundante do redundante da coisa. Isso já muitas vezes é um poder para a coisa. O que tem mais em volta disso? Tem dunas, aquilo é uma duna que tem. A que distância estão os lagos mais próximos, que são coisas de preservação? Se você encontra uma única espécie que é ameaçada, sob qualquer grau daquele de ameaçada, isso dá também um grande status. Agora, para isso, é um levantamento florístico, né, exaustivo, mesmo daquelas espécies que são consideradas quase ruderais, para mostrar, por outro lado, separa, né, o trigo do joio na hora de descrever isso, e mostrar que áreas importantes, pela entrada do homem, está sendo perdido por espécies invasoras biológicas de alto potencial, né? O Calotrophes procera, né? Ela está no tabuleiro, está na retina, e aqui no norte ela vira uma praga num determinado lugar. Fora as casuarinas, obviamente, que se plantou muito, né? Mas esse acho que é o primeiro norte da coisa. Se você faz um levantamento muito bom, você pode mostrar isso com metodologia de fitossociologia rápida, que você resolve. Se você, ao invés de você ter uma lista florística, simplesmente uma lista florística, joga linha de 50 metros em ponto espaçado, separa isso em intervalo de 5 metros, por exemplo, e você só vai dizer se tem ou não tem. Aí você tem uma lista florística, por mais fraco que seja a frequência sobre o aspecto ecológico, mas você tem, na hora que você vai estar escrevendo, numa linha que eu fiz, no total de 200 metros, a probabilidade de encontrar essa espécie é só de 1%. Aí você vê que essa espécie tem uma importância sob o aspecto biológico. Toda espécie tem, e umas tem mais ainda, porque você conhece alguma coisa da polinização dela ou da alimentação que pode quebrar todo um ciclo, né, de vida de um monte de coisa. Então, possibilidades tem. Eu vou te falar, eu já fiz algumas vezes a coisa desse ecológico rápido, e dá muito certo, né? Mesmo que seja arbustiva, né? Que é um método de que você consegue incluir todas as formas biológicas. É o que a gente está fazendo nesse último trabalho, nas moitas. Estica a linha toda, quando é liana, você não pode dizer que ela só está lá. Você não, só vai dar frequência, porque você não tem ideia de se ela começou aqui, você tem que ir acompanhando, é insano fazer um negócio desse. Mas se você diz que está presente em cada intervalo, ela pode estar até lá na frente, não importa, ela está, né? Isso dá um aspecto. E aquela que é arbustiva, você vai medir a distância, o comprimento dela, ver a técnica, se você não conhece, alguém vai te explicar isso daí direitinho. E aí você tem
quanto que ela tem lá, né? E como que ela está cobrindo, e mostra a importância dela em, ao cobrir, sustentar outras plantas em cima dela ou embaixo dela. Tá? Tenta por uns caminhos assim, óbvio, acho que deve ter outras que não está me passando agora pela cabeça. Perdão, então, mais uma vez, agradecemos, é bom saber que você vai ficar aqui até sexta-feira com a gente tem muita coisa para resolver.